Toda semana a gente vai vir com um tema sobre finança, falando o que a gente pode melhorar, mudar mentalidade, postura, tomar consciência do nosso emocional, o quanto ele tá e nos interfere nas nossas finanças, aprender a se posicionar, né, diante do outro, sem se colocar para trás, sem permitir o tempo todo que faça sempre o que os outros querem. Então tudo isso, querendo ou não, interfere no nosso financeiro. A gente tem uma maneira de agir, uma maneira de pensar, e isso já vem ao longo dos anos, não é agora. Então a gente toda semana vai trazer um tema. Eu gosto muito de fazer com que a gente pare e observe os nossos atos, né? Eu falo sempre, observa como é que você age, observa como os seus pensamentos, observa como você age diante das situações, quando compartilha com mais amigos. Tá vendo esse coraçãozinho aqui? Dá um coraçãozinho para chamar mais gente. Tem um aviãozinho aqui para compartilhar, trazer mais amigos. Que o financeiro é um ponto em que muito mexe com a gente, né? Não tem como. A saúde ela é muito importante, realmente, mas o financeiro também, né? Não tem como a gente dizer assim, eu tô feliz, eu tô saudável, mas eu tô sem grana. Automaticamente isso vai interferindo, porque você começa a ficar preocupado, como é que vai ser, como é que vai pagar, como é que vai resolver. E isso tudo vai mexendo e abalando o seu emocional, abalando também a sua saúde. Quando se fala em corpo sã, mente sã, é justamente sobre isso. Porque não tem como você separar, você é um conjunto. E tudo está trabalhando em harmonia. Teu pensamento, teu sentimento, como você se coloca diante das situações, o seu posicionamento diante da vida, o seu posicionamento diante do dinheiro, diante do financeiro. Quando a gente começa a entender, lógico, a contabilidade, como eu falo sempre, ela vai trazer a parte racional, como você lidar racionalmente, criar essa organização. Boa noite, Creuza, que bom você estar aqui. Então, quando você começa a raciocinar pelo financeiro, boa noite, Zac, né? Quando você começa a olhar a parte contábil friamente, tirou as emoções, você sabe lá que você tem que criar sua planilha. Quando eu crio a minha planilha, eu entro em contato como está a minha vida financeira. Se eu não tenho uma planilha, eu não tenho como saber como está a minha vida financeira. Mas eu já sei porque eu pago e não sobra nada. Tá, mas não sobra nada por quê? O que está acontecendo? Por onde esse dinheiro está indo? Quando eu começo a dividir por setores, eu começo a entender melhor. Boa noite, Valdemir. Quando eu começo a dividir por setores, eu vejo qual setor da minha vida financeira que está indo mais dinheiro. Ou seja, que não está tendo devido controle. Ou eu estou gastando demais, ou está faltando um planejamento. Quando eu faço lá minha planilha, como eu sempre vou enfatizar em todas as lives, gente, não adianta, eu sou contadora, vou enfatizar o tempo todo na questão da planilha, tá? Não adianta, é assim que eu trabalho, é assim que eu vivo, eu tenho a minha planilha. Como contadora formada, eu tenho isso, independente de eu não estar atuando, né, hoje na contabilidade, mas a contabilidade faz parte até para eu me organizar e saber como anda o meu financeiro, já que eu sou autônoma, já que eu trabalho com estética. Então eu tenho que saber como o fluxo de dinheiro ele não num mês, numa única data. Eu vou tendo, o dinheiro vai entrando
entra por semana, às vezes entra por dia. Então eu tenho que ter esse controle, eu tenho que ter minha planilha. E o mais importante é olhar as suas despesas, separa as suas despesas. As despesas que você tem com alimentação, você separa. As que você tem com vestuário, a que você tem com educação, a que você tem com lazer. Porque você só vai ter e conseguir melhorar a sua vida financeira se você tomar consciência como você está agindo. E quando eu tomo consciência da como eu estou agindo no meu financeiro, por exemplo, eu separei lá minhas despesas fixas, sempre as variáveis. Mas as despesas fixas eu botei lá quanto eu gasto com aluguel, quanto eu gasto com luz, quanto eu gasto. Isso tá lá. Todo mês certinho vai vir na sua conta. Se eu vejo que tá havendo um desperdício, é onde eu vou o quê? Estancar. Não tem como eu querer melhorar uma vida financeira se eu não sei quanto eu gasto. Para onde vai o meu dinheiro? Você pode ganhar mais, fazer uma renda extra. Se você não tiver essa parar e olhar, não tem como. Todo o dinheiro que você ganha, ele vai embora. Principalmente quando se trata de a minha postura diante dos outros. Que isso é uma das outras maneiras que eu digo que prejudica muito o financeiro da gente. A gente tem uma maneira de agir diante dos outros. E às vezes a gente tem uma necessidade de provar algo para alguém ou para si mesmo. Então você precisa dessa aprovação do outro para você se aceitar, para você poder ter uma vida financeira melhor. Se você vive a sua vida querendo mostrar para o outro uma coisa que você não é, acabou. Você vai começar a se embolar, porque você está fora da sua realidade. O financeiro, ele tem que estar de acordo com a sua realidade. Não adianta eu querer mostrar uma coisa para o mundo que eu não sou. Eu não tenho consistência para manter isso. E é justamente aí que o financeiro tende a ir por água abaixo. Eu ter mais gastos, porque eu quero mostrar uma coisa que na verdade não é o real. Aí eu começo a querer ostentar um carro que basicamente eu não consigo bancar. Eu quero ostentar luxos de sair que eu não tenho. Por quê? Não é que você não possa, você até pode, desde o momento em que você tem um controle disso. Que você saiba, que você, como eu vou falar depois na organização, que você tenha separado dinheiro para fazer determinadas coisas. Porque se eu vivo num mundo de Alice, o que eu vou ser para o outro, o que eu tenho que aparentar para o outro, o que o outro pensa de mim é que é o mais importante para mim, eu tô lascado, literalmente lascado. Porque eu vou viver tentando ser alguma coisa que eu não banco. Não banco. E vou continuar frustrado, tá? Porque você tenta ser uma coisa, mas a tua energia fala outra. E o que você emana é o que o outro capta e responde. Não aquilo que você está aparentemente mostrando. Quando eu comecei a entender que tudo na minha vida se movimentava de acordo com o meu sentimento, de acordo com o que eu emanava, eu comecei a mudar as minhas emoções. Não tem outra maneira. Eu tenho que lidar primeiro com algumas questões dentro de mim para que meu financeiro melhore. Ah, mas você quer dizer que toda pessoa que é rica, ela é bem resolvida? Não, nem sempre. Isso não tem a ver. Mas com relação ao financeiro, ela tem algumas coisas que estão melhor resolvidas do que outras pessoas.
Porque geralmente a pessoa, ela que tem uma situação financeira, ela faz as coisas muito para satisfazer a ela. Ela não está preocupada em te agradar. Por isso que a gente brinca e fala que o rico, ele é excêntrico. Porque ele está preocupado com ele, com aquilo que dá prazer para ele. Se o prazer dele é tomar o uísque X anos lá, ele vai tomar, porque é o prazer dele. Ele não está tomando porque ele quer mostrar para você que ele tem grana e que ele toma o XY. Não, porque é o prazer. Então, o teu financeiro, ele tem que estar baseado naquilo que te satisfaz, naquilo que te dá prazer. E não no que eu quero mostrar para o outro. Se o que é prazeroso para mim é chegar ali, como eu faço, correr, sentar na praia, ficar ali admirando o mar, isso é prazeroso para mim. Eu vou criando cada vez mais um emocional com bem-estar e vou produzindo isso também no meu financeiro. Porque se eu tô frustrado, amargurado, triste, o que eu vou tentar fazer? Me compensar. É uma balança. Um lado tem que estar positivo. É tudo tentando ali, dar uma equilibrada. Não tem como. Quando eu não estou bem comigo, tudo à minha volta vai estar comprometido. Então, a melhor maneira de melhorar o seu financeiro é começar a olhar dentro de si. O que realmente é bom para mim? O que realmente acrescenta na minha vida? Quais coisas que realmente me dão prazer para eu me dedicar para ter? Porque você não vai encontrar motivação o tempo todo em querer aparentar uma coisa que você não é. Não tem base. Quando eu falo de separar os 10% de tudo que você ganha, se pagar em primeiro lugar, isso já é um agrado para você. É uma maneira que você tem de dizer, tá vendo? Eu tô me colocando, eu tô priorizando a mim. O meu desejo, o meu anseio. E não só o que eu tenho que aparentar. Quando eu começo a entender que tudo que está ditando a regra da minha vida é como eu me sinto diante da vida, eu começo a entender que eu melhorando o meu emocional, eu vou melhorar automaticamente o meu financeiro. Eu vou conseguir até criar um propósito que realmente se afine a mim. Porque nem tudo que é bom para Amanda é bom para Cleusa, vamos dizer assim. É bom para o Valdemir. Cada um tem o que gosta, o que dá prazer. Então não dá para o tempo todo eu ficar tentando fazer tudo para ficar bonitinho na fita. Não vai funcionar. Outra coisa para melhorar, outra maneira é você ter e priorizar a reserva emergencial. Não tem como ter uma vida financeira equilibrada se você não tiver uma reserva. O que para a empresa seria capital de giro, tá? É um dinheiro para circular, em que você sabe que se precisar, ele tá ali, você pode lançar a mão dele. Agora, se tudo que recebe, você gasta, e ainda pede emprestado que eu digo é crédito, cheque especial,
cartão de crédito. Porque não adianta eu achar que a minha renda é aquilo que eu tenho de crédito. Não adianta, se eu tenho uma renda de 7 mil e tenho um crédito de 20, não vai. Você vai terminar gastando, porque você incorpora esse crédito nas suas finanças. Mas ele não existe. Ele não é seu. O banco está te emprestando. E no final o que vai acontecer? Essa conta não vai fechar. Porque você está pegando um dinheiro que não é seu. E que você não tem como devolver, não tem como pagar, porque você não tem renda para isso. Se tua renda é de 7, você tem um cartão de crédito de 20, você não tem renda para pagar esses 13. E nem os 7, né? Porque você tem outras despesas. E aí começa essa bola de neve. E que você não vai poder e nem vai conseguir fazer com que melhore a sua vida financeira. Então, organização, ponto. Fato, tem que ocorrer. Se você quer melhorar a sua vida financeira, você gosta, você não gosta, não adianta, não ter outro jeito. Eu poderia chegar para você e falar assim, olha, senta, fica aí rezando, pedindo a Deus, orando, meditando, ocupando o mundo, o governo, seja lá o que for, que vai resolver. Não vai. Porque as situações, elas vão ocorrer. Situações imprevistas, eles vão ocorrer. É você que tem que criar ferramentas para que quando eles surjam, você consiga resolver. Porque vai existir, gente. A vida está em eterno movimento. Não tem como eu achar que eu vou ter a minha vida sempre aquele tudo sob meu controle. Não vai. Não vai acontecer. A prova maior está isso tudo que a gente está vivendo. E a gente já viveu outras coisas também. Quando a inflação estava lá em cima, em que você saía para comprar uma coisa com valor e daqui a pouco você voltava, ia no outro dia para comprar a 2 vezes mais alto o valor. Então isso está aí. O que vai fazer com que você tenha uma vida financeira equilibrada e abundante é o quanto você se organiza. É o quanto você cria uma reserva. Para de contar com banco, com empréstimos, com cheque especial, porque isso não é seu. E no final das contas você vai ter que pagar tudo isso. E com juros. E não importa se a taxa Selic está 2, o banco não vai te cobrar juros de 2, ele vai te cobrar os juros que ele acha que tem que cobrar. 12, 11% ao mês. Isso é fato. Se você não aprender a ter essa organização, não adianta. Você pode passar dia e noite orando. E nada vai mudar. O que vai mudar é a sua atitude. Boa noite, Maria Lúcia. Boa noite, minha florzinha. Então, o que vai mudar a sua vida é as suas atitudes. É uma atitude mais consciente, com mais responsabilidade. Isso é uma das maneiras para você melhorar a sua vida financeira. Que eu falo que vai ser sempre a primeira. A parte prática da coisa, que é a organização, é o planejamento. É não sair fazendo, é se planejar. Cabe, não cabe, não vou fazer. Vou esperar mais um pouco. Porque se você não tiver esse
carinho com você, esse respeito com você, você vai ficar assim o tempo todo, nesses altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Um mês tá bem, outro mês não tá, e assim vai. Então é consciência. Consciência do que é o seu financeiro, qual a importância que você está dando a ele. Desde o momento que você começa a se organizar, como flui? Como flui, gente? Parece que o universo entende, Deus entende que você está fazendo a sua parte. E ele começa a criar possibilidades para você. Sempre finalizo, namastê. O Deus que habita em mim é o mesmo Deus que habita em vocês. E o bem aqui, eu produzo o bem fora.